Dando início à nossa programação, teremos agora a conferência intitulada O Futuro do Constitucionalismo Social no Contexto Atual de Transição Tecnológica. Para compor o nosso dispositivo, convidamos o Dr. Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy e Sua Excelência, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Luiz José Dezena da Silva. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer ao presidente Samuel Correia Leite. Não é o Correia Leite, né? O Samuel Hugo Lima. Se o Samuel Correia Leite estiver nos ouvindo, ele já daria aquela risada que nós conhecemos. Mas, Samuel, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui de volta ao regional, né, daqui sair, né, daqui foi exatamente pela grandeza do TRT da 15ª Região que consegui com que fosse visto pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, enfim, toda a campanha em que me envolvi, não é, para acessar aquela corte. Então, muito obrigado mesmo a toda a comissão organizadora desse evento. Muito bem, o painel que estaremos aqui a discutir é o futuro do constitucionalismo social no contexto atual de transição tecnológica. O professor Arnaldo nos dará uma aula sobre isso aqui. Com certeza sairemos bastante convencidos. Decepcionados? Não, doutor. Bem, o tema é muito atual, de fato. Eu aqui fiz um pequeno apanhado daquilo que eu pensei que poderia ser, porque eu e o doutor Arnaldo não nos conhecíamos e também não conversamos sobre isso. Mas eu fiz aqui um apanhado para dizer aquilo que eu imaginei que poderia vir a ser discutido acerca desse tema. Então, eu lembrei, olha, a promulgação da Constituição de 88 representou a última etapa do processo de superação do período de 21 anos marcado pelo autoritarismo e pela supressão de direitos e garantias fundamentais. O que trouxe, então, a Carta de 88? Trouxe-nos a esperança de respeito aos valores, ao homem, à sociedade, à democracia. Por isso, a Constituição foi chamada de Constituição Cidadã. Na verdade, criou-se ali um contraponto a todo aquele espírito repressor característico do regime superado. Então, eu anoto natural dentro desse cenário que a Constituição tivesse um modelo que enfatizasse a proteção dos direitos sociais, inserindo-os expressamente como direitos e garantias fundamentais. Não é? E considero ainda que, no campo do direito do trabalho, o modelo de relação adotado como objeto de proteção da legislação tem suas raízes em 1940. Isso é importante, por quê? Porque era uma época em que a economia brasileira era essencialmente agrícola. Então, durante os anos, foi necessária uma adaptação, uma evolução paulatina imposta pela própria revolução dos meios de produção e organização. Nos tempos atuais, porém,
há uma singularidade disruptiva. E qual seria essa singularidade? O avanço tecnológico, né? Nós temos um avanço tecnológico hoje que nada tem a ver com aquilo que foi pensado pelo legislador de 40. Não é? Então, e essa tecnologia passa a incidir em todos os segmentos da sociedade. E nós, e todos sabemos disso, somos cada vez mais dependentes destas tecnologias. Na verdade, nós não conseguimos mais viver sem essas tecnologias. O boom da internet, com a facilitação do seu acesso, associada à velocidade de conexão, à capacidade de transmissão de dados cada vez maiores, tem estimulado com isso o surgimento de novos modelos de prestação de trabalho, o teletrabalho, o trabalho home office. O trabalho home office, por exemplo, acabou, na verdade, com aquele limite antes estabelecido que definia os locais de trabalho da prestação de serviço, né? Hoje, quando fala em teletrabalho, você nem sabe onde se encontra aquele que está prestando o serviço, na verdade. E foram criadas categorias de trabalhadores de aplicativos, né, que são tratados formalmente como empregados, não são como empregados, e tampouco se caracterizam como empreendedores de fato. O metaverso incentiva o surgimento de novos modelos de relações jurídicas ao fornecer campos de atuação profissional, comercial, empresarial em ambientes integralmente virtuais. Esse cenário, portanto, concita os operadores do direito do século XXI a vencer um grande desafio, qual seja conciliar os efeitos de tais inovações, e aqui que vou passar ao professor a missão de nos... Não, obrigado, professor. A missão de nos explicar e nos dar as ideias e as luzes de como resolver as relações de trabalho, a proteção dos direitos sociais previstos na Constituição, de modo a conformá-los com o projeto de nação almejado pelo legislador constituinte. E para nos fornecer, então, esses subsídios valiosos, o desenvolvimento de resposta que o direito do trabalho reclama, nesse contexto de pós-modernidade, então, ouviremos aqui o doutor Arnaldo Sampaio de Moraes, que é livre docente pela USP, doutor, mestre pela PUC São Paulo, advogado parecerista em Brasília, ex-consultor da União. Professor, estamos muito ansiosos por ouvi-los e que a resposta nos acalme os espíritos, né? Porque, de fato, vivemos um momento de muita dificuldade de conciliar o trabalho, ou seja, o ser humano, né, com a tecnologia, né? E outro dia tive numa consulta médica, o médico me disse: olha, agora temos uma máquina capaz de fazer um exame e a máquina solta o diagnóstico. Não preciso mais do trabalho humano, do biomédico, enfim, da análise das imagens, então, para o laudo. Não, a máquina já solta o laudo. Essa mão de obra já foi... já não existe mais esse posto de trabalho, vamos dizer assim, para trazer uma conversa bem próxima daquilo que nós discutimos na Justiça do Trabalho. Então, professor, o senhor tem a palavra e
eles são rigorosíssimos aqui no tempo. Olha, está vendo aquele placar ali? 40 minutos. Um prazer tê-lo aqui, professor. Tem a palavra. Acho que, em primeiro lugar, bom dia a todos nós que estamos aqui em Campinas, nessa manhã de meados de agosto de 2024. Fico extremamente feliz, lisonjeado com as palavras do ministro Dezan e também queria externar a minha gratidão pela recepção que tive nessa cidade, que para mim ainda é uma cidade fascinante. Assim que chegava no aeroporto, o primeiro pedido que eu fiz ao rapaz que tão gentilmente me trazia aqui é que parasse na Praça Carlos Gomes. É uma praça que eu ouço desde criança alguma referência, e ali então, de uma certa maneira, eu resolvia e enfrentava um sonho de infância, e por isso sou imensamente grato já por estar aqui nessa manhã. O tema, ele é recorrente, e se nós passarmos os olhos nos livros que são ali hoje vendidos, primeiro que locais nos quais se vendem livros hoje são raridade. É uma tristeza muito grande para nós que amamos os livros, porque gostar de literatura é uma coisa, gostar dos livros é outra coisa. É muito bom quando alguém goste dos dois, do livro e da literatura. Hoje, com o mundo cibernético, com o Kindle, com os e-books, nós nos afastamos daquilo que na minha geração era muito marcante. Eu me recordo, por exemplo, dos livros de direito do trabalho que li na minha juventude. Cristóvão Piragibe Tostes Malta, Amaury Mascaro do Nascimento, Wagner Giglio, o mesmo Orlando Gomes, quando ele se decepciona com o direito civil e passa a ser um juslaboralista. E eu parei por aí, infelizmente. Mas quando nós percorremos esses livros que estão ali, chama a atenção o fato de que talvez a maioria esmagadora dos títulos seja de livros que tratam do tema da tecnologia. Então há inúmeras monografias que tratam de inteligência artificial. Há ali também inúmeras monografias que tratam daquilo que hoje se chama com o nome de direito à desconexão, e que seja poder estar em casa sem se incomodar por uma chamada do trabalho, o que no mundo de hoje, extremamente competitivo, é quase impossível. Então, eu começo fazendo um registro de ordem bibliográfica, chamando atenção para o volume de livros que tratam desse assunto, o que revela, indubitavelmente, a importância superlativa que há da matéria no contexto contemporâneo. E gostaria de começar também com uma abordagem tripla, porque esses eventos, eles têm uma finalidade. No dia a dia, nós pegamos tudo aquilo que é estranho, que é diferente, e tornamos algo familiar. E o que se passa nesse momento é que tudo aquilo que é familiar, nós temos que, de uma certa maneira, estranhar. Eu gostaria de iniciar, portanto, com a seguinte imagem. Nos anos 80, um autor italiano fascinante, o nome dele é Umberto Eco, já falecido. Nós conhecemos mais Umberto Eco por um livro, um best-seller que se tornou um filme com Sean Connery, chamado O Nome da Rosa. Umberto Eco era um homem que analisava a cultura, e ele escreve nos anos 80, quando a informática começa a se desenvolver, ele escreve um livro fascinante que se chamava Apocalípticos e Integrados. Nesse livro, ele lançava a seguinte pergunta: qual era ou qual deveria ser a posição do intelectual em face da cultura popular? E qual deveria ser a posição das pessoas em face da cibernética que então se desenvolvia? E a ideia dele era o seguinte:
Os apocalípticos são aqueles que olham para esse mundo novo e se assustam com o mundo novo. São as mães que dizem para as filhas que elas não largam o WhatsApp e, portanto, não se comunicam, quando, na verdade, as mães se comunicavam muito menos, porque elas são do tempo em que ainda se usava carta. Aliás, se você quer saber a idade de uma mulher, de uma senhora, você pergunta se ela já fez coleção de papel de carta. Quando você tem um monossílabo de aquiescência como resposta, você pode saber que você não está falando com uma pessoa tão jovem assim. A carta é algo que desapareceu. E com o fim das cartas, nós perdemos também um elemento artístico essencial, que era o selo, a beleza do selo. É o que nós estamos hoje perdendo com o dinheiro. Há vários lugares hoje nos quais nós não conseguimos sequer utilizar o dinheiro, seja porque não há troco, ou porque não se recebe mais. Em outras palavras, o dinheiro também é uma espécie em extinção. Pelo sim, pelo não, o apocalíptico é aquele que olha para o mundo da informática e, olhando o mundo da informática, ele se desespera e diz que tudo está perdido. Já o integrado, não. O integrado é aquele que olha para esse mundo contemporâneo e diz, espera aí, há algo de positivo que nós podemos extrair disso tudo. Eu posso exemplificar. A minha geração, quando tinha um problema qualquer, nós tínhamos que buscar aquelas coleções de leis que havia, Lex era uma coisa assim. Os escritórios de advocacia eram famosos por essas coleções de livros. E a pesquisa era algo extremamente demorado. Pesquisar jurisprudência, então, era algo que simplesmente era uma gincana. Até porque, em face de um problema, o que o advogado fazia? Primeira coisa, ele chamava o estagiário. E, com todo respeito, 99% dos estagiários se chamam Lucas. É estatístico isso. Alguém falava, Lucas! Aí o Lucas aparecia e esse alguém dizia, olha, eu estou com um problema aqui porque eu preciso, o assunto é tal. E esse alguém não encontrava uma solução exata. E qual era o artifício retórico? Mutatis mutandis. Vocês são desse tempo? Esse era um mantra, não é? Mudado o que deva ser mudado. E hoje em dia, no tempo do obiter dictum, da ratio decidendi, no tempo desse conceito contemporâneo de precedente, isso não faz mais sentido. A pesquisa de jurisprudência hoje é algo que rapidamente pode ser efetivada. Em alguns minutos nós temos uma solução para algo que no tempo pretérito era quase impossível. Então esta é a primeira baliza da minha rápida fala. Qual é a nossa posição em face desse novo mundo? Nós vamos ser apocalípticos, acabou tudo. Eu estou em Campinas e já não há mais Carlos Gomes. Esse é o apocalíptico. E o integrado? Eu estou em Campinas, mas tem Chitãozinho Chororó, tem Sandy Júnior também, o mundo continua, o mundo está andando. E, consequentemente, eu posso ter também uma posição integrada em face desse problema. Segundo ponto que eu coloco aqui, é o ponto que a referência conceitual é um economista chamado Joseph Schumpeter, que dizia o seguinte, que toda nova criação, ela destrói aquilo que vem anteriormente. Então eu vejo a maioria de vocês aqui, eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui tem um telefone celular na mão. E, no entanto, quando você olha para o seu telefone celular, você vai ver a sequência das teclas que ali você vê. A, S, D, F, G, cedilha, L, K, J, H, Q, W, E, R, T, Z, X, C, V, B. E eu penso que os mais jovens que estão aqui, que jamais pararam para entender ou para discutir o porquê dessa sequência. Quando essa sequência surge, aquilo fazia sentido e fazia significado, sim. No tempo antigo, estou falando do tempo da máquina de escrever, no tempo antigo, aqueles de nós de classe média, que não íamos assistir ou frequentar o curso de datilografia, estávamos predestinados ao fracasso. Vossa Excelência, quando fez o concurso para o Banco do Brasil, havia uma prova que era uma prova de datilografia. E aqueles que digitavam com mais rapidez eram os aprovados. Só que tinha um problema. Na medida em que se digitava com rapidez, o que é que acontecia? Aquelas teclas, elas grudavam umas nas outras. Aquilo era uma tragédia. Então os americanos descobriram uma fórmula para resolver esse problema. A letra que mais se reproduz no alfabeto americano é a letra A. Eles colocaram a letra A no nosso pior dedo. Mesmo se alguém for canhoto, ainda assim é o seu dedo que menos se movimenta.
aí nós vamos ter a letra S, que é a segunda delas, a letra D, e assim sucessivamente. Então existe uma lógica e uma racionalidade para essa disposição de teclas que hoje não faz mais sentido. E quando o telefone contemporâneo surge, o chamado iPhone ou as outras versões que há, eles destruíram aquilo que vinha antes. Quem de vocês ainda tem um certo romantismo e lembra do BlackBerry? Era esse o nome ou não? Blueberry, BlackBerry, coisa parecida. Era o celular do Obama. Era uma delícia aquele celular. Era elegantérrimo. E quando a mensagem saía assim, enviado do meu BlackBerry da TIM ou da Vivo. Alguns que não tinham o BlackBerry, o que eles faziam? E digitavam, enviado do meu BlackBerry. Aquilo era muito fascinante, aquilo era glamouroso demais. O BlackBerry acabou com o celularzinho da Nokia, que por sua vez, e aí vai. Até que o telefone de casa que nós temos ali, alguns que tem ainda, é o que ficou utilizado pelos mais velhos. Como o avô, o bisavô, eles não conseguiam nem enxergar aquilo que era utilizado. E para nós aquilo se transformou num martírio, porque o telefone tocando em casa é sempre uma incomodação sem precedentes. E é curioso que quando uma coisa surge, nós não sabemos o que fazer dela. Então, por exemplo, hoje, quando vejo, por exemplo, o ChatGPT 4, eu não sei exatamente o que fazer e como me comportar. Eu estou tentando melhorar. E eu me recordo quando surge a internet, a primeira coisa que eu fiz, eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava na frente de um computador, era discado naquele momento, vocês se lembram ou não? Queria conversar em casa com a namorada, com não sei o quê, o telefone sempre ocupado. Nós ficávamos uma onça com aquilo, porque a pessoa não largava daquilo. Era difícil o acesso. Os mais jovens nem viveram isto. E eu me lembro que sentado ali pela primeira vez, eu falei, mas o que eu vou fazer? E a pessoa que estava comigo disse, vamos no Museu do Louvre. Aí disse que tem um Museu do Louvre. Aí entrava e você não sabia o que fazer. Quando o telefone foi inventado e começou a ser utilizado, as pessoas não sabiam o que fazer. Elas não sabiam como falar e elas não sabiam como... Aquilo que para nós hoje é muito natural, eles não sabiam. Eles falavam, manda uma lista de compras aí. Era uma coisa assim que eles faziam naquele tempo. Então, toda nova criação tem a tendência de destruir aquilo que é pretérito, de destruir aquilo que é anterior. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, o ministro Dezan muito bem sintetizou, que é a questão dessas economias disruptivas. Porque cada vez que nós temos algo novo, esse algo novo, ele transcende aquilo que já existia. A discussão que há hoje no TST, e agora está no Supremo também, o caso do buzzer, a possibilidade de utilizar em grupo ou não um aplicativo. Ou ainda o que o Uber, a uberização, enfim, essa modificação que nós vivemos nos tempos recentes. Eu sou do tempo antigo e eu gosto de andar de táxi. O táxi na minha época chamava-se carro de praça. O motorista, ele conhecia a cidade, ele sabia para onde ia, e aquilo não existe mais, é também algo que está em extinção. E a questão é, em face disso, eu serei um apocalíptico ou eu serei um integrado? Então esses são os três pilares conceituais. Apocalíptico ou integrado, essa economia, chamamos assim, de economia destrutiva, ou inovação destrutiva, ou criatividade destrutiva, e por último, a ideia de economia disruptiva. Isso exige de nós uma espécie de uma reação. Agora, vamos transportar isto para aquilo que é a essência da nossa fala. Quando nós lemos no artigo 7º da Constituição, se não me falha a memória, o inciso 35, há ali uma redação que me parece extremamente provocante para essa manhã. Lemos no inciso 35, se não me falha a memória, que a lei protegerá o trabalhador da automação. É isso que nós lemos com todas as letras no artigo 7º. Então eu me reporto ao ano de 1988. Eu era um jovem de 20 e poucos anos e o país era um país muito diferente. Os problemas que nós tínhamos naquela época não são os problemas que nós temos hoje. Um americano que eu admiro demais, Thomas Jefferson, ele disse que, dizia, viveu no século XVIII, que a cada 25 anos nós temos que ter uma nova Constituição. Por uma razão muito simples. 25 anos é o tempo de uma geração.
E cada geração tem os seus problemas. Os problemas da geração contemporânea não são os problemas da minha ou daquela que me antecedeu e assim por diante. Eu poderia temperar com a ideia de que a Constituição americana está lá desde 1787 com poucas emendas. Mas ela tem uma outra natureza, ela é distinta da nossa, ela é uma Constituição sintética em face da nossa, que é uma Constituição analítica. A seção tributária, por exemplo, nem o ChatGPT consegue entender. Se nós jogarmos a emenda da reforma tributária para que ele explique, é impossível, é uma tarefa superlativamente impossível. Então, em 1988, o mundo era um mundo diferente. Em 1988, o Muro de Berlim estava caindo. Nós tínhamos ali, e do que o ministro Desan fala, me chama a atenção o fato de que havia uma reação ao que ocorrera anteriormente. Então, nós tivemos o interregno do então presidente Itamar Franco, o Sarney, logo em seguida, o Collor, tivemos antes o José Sarney, o trauma do 21 de abril com a morte do Tancredo Neves, o Figueiredo, que o antecede, o Ernesto Geisel, que vem antes, o Hermílio Garrastazu Médici anterior, o Arthur da Costa e Silva antes, e o Humberto de Alencar Castelo Branco, e aqui eu fecho um ciclo, que vai de 1964 até mais ou menos 1985 e 86. Eu convido vocês para pesquisarem o anteprojeto da chamada Constituição dos Notáveis, de Afonso Arinos de Melo Franco. É um anteprojeto que, de uma certa maneira, resulta na essência do conceito de bem-estar social que nós vamos ler na Constituição de 1988. Então, cada momento é, na verdade, o desdobramento de sua época. Esse constitucionalismo social, de uma certa maneira, é um fenômeno originariamente europeu. É o que os alemães, por exemplo, viveram na década de 1910. Se nós lermos um intelectual alemão de primeira, chamado com o nome de Max Weber foi daqueles que esteve quando da discussão da Constituição de Weimar, uma pequena cidadinha alemã na Turingia, longe de Berlim, longe de Munique, longe de tudo, para que ali um texto constitucional pudesse ser discutido. Essa Constituição, concomitantemente a um texto que se faz no México, serão as chamadas pedras fundadoras desta ideia que vai, de uma certa maneira, verbalizar com muita intensidade nos anos 30, chegando inclusive no Brasil, e nós vamos ver no Brasil aquilo que eu chamo com o nome de o mito da outorga. O mito da outorga consiste no quê? Quando nós pegamos os manuais de direito do trabalho, via de regra, eles têm uma parte introdutória. E, via de regra, essa parte introdutória, hoje mudou muito, mas nos livros tradicionais havia ali a ênfase de que a consolidação das leis do trabalho e a normatização das relações de trabalho era talvez o maior legado de Getúlio Dornelles Vargas. Afinal, fora ele que criara o Ministério do Trabalho. O primeiro ministro do Trabalho do Brasil era uma figura fascinante, chamado com o nome de Lindolfo Collor, que, para quem não se lembra, ele é o avô do ex-presidente Fernando Afonso Collor de Mello, que não usava o Mello é o Arnon de Mello, o pai dele, o senador, ele, de uma certa maneira, se aproximava muito do nome do avô. Lindolfo Collor era um jornalista, esteve na Europa em 1939, escreve um livro chamado Europa 1939, testemunhando o que era o avanço do nazismo, do Hitler naquele tempo, e nós vamos ter aqui nos anos 30 e nos anos 40, nesse país substancialmente agrícola, que o ministro Desan, ao qual se refere, nós vamos ter a construção de um modelo normativo que, pelo sim, pelo não, ele vai ao longo dos anos, e vai ao longo dos anos 40, e vive aquela euforia da era de Juscelino Kubitschek, o trauma de Jânio da Silva Quadros, 206 dias apenas no poder, a tragédia, a confusão e o que veio, não só com João Goulart, mas o que veio depois. E nós vamos ver, através da CLT, os historiadores do direito têm, nas alterações que o texto teve ao longo dos anos, um farto material para se estudar a maior tensão que existe nesse país até hoje. A tensão entre um pensamento liberal e um pensamento de bem-estar social. Essa tensão está muito bem desenhada nesse contexto. Consequentemente, com isto,
eu quero enfatizar que esse constitucionalismo social, ele tem momentos nos quais ele tem um nível de reverberação muito maior e momentos nos quais ele tem um nível de reverberação muito menor. Isso, de uma certa maneira, reflete também a visão que se faz da justiça do trabalho. Quando eu era menino, quando eu era moço, quando eu fui fazer a faculdade de Direito, na cidade onde eu morava, eu venho de uma cidade do norte do Paraná chamada Londrina. E nessa cidade de Londrina, os advogados, ministro, aqueles que eram assim, os advogados mais economicamente portentosos, tinha aqueles automóveis, eles tinham o Opala, o Galaxy, o Dodge, eram os advogados trabalhistas. Os demais andavam de Fusquinha, andavam de DKV Vemag, era uma diferença absolutamente gritante. O advogado trabalhista foi nos anos 70, aquilo que os médicos foram nos anos 40. Ele era o fazendeiro, ele era o dono da cidade, porque havia aquelas reclamações trabalhistas intermináveis. Imagina só uma reclamação trabalhista contra o Bradesco. E aqueles de nós que têm alguma memória, sem ser saudosista, o que era entrar numa agência do Bradesco nos anos 70? Aquilo era um passeio. As mulheres mais bonitas da cidade chamavam-se as moças do Bradesco, vestidas de vermelho. Aí era aquela coisa linda. De repente você estava na fila para pagar uma conta, na tua frente tinha uma figura que hoje está extinta, o office boy. Quem não nos lembramos dessa figura tão prosaica que era o office? Era um bom menino. Só que o office boy, ele tirava da pastinha dele 250 mil contas para pagar, e quem estava atrás do office boy tinha perdido o dia, porque ele ia pegar um, ia pegar outro, era uma coisa assim inimaginável. Então, aquele tempo, aquele momento, aquele contexto, era um contexto muito diferente. E aí, então, nós entramos nos anos 90. E quando nós entramos nos anos 90, aparece uma figura que realmente marcou a época e que é um nipo norte-americano chamado Francis Fukuyama. Esse Francis Fukuyama publicou um artigo que depois virou livro, cujo título era O Fim da História e o Último Homem. Ora, acabou a história? Como assim? Não é bem assim. É que, do ponto de vista conceitual, história não é uma mera narrativa de fatos. História é muito mais o futuro do que o passado. É muito mais o presente do que... História é uma maneira de você relatar o passado para você tornar o seu presente adequado ou não. E nesse livro ele diz o seguinte: as utopias morreram. Quando cai o muro de Berlim, aquelas utopias que havia nos anos 70, e quantos de nós que estamos aqui hoje, nos anos 60, nos anos 70, não éramos entusiasmados com aquele homem que provavelmente mais ganhou dinheiro na indústria de roupas, que é Che Guevara. Não tem um lugar que você vai que não tem uma camiseta do Che Guevara, sim ou não? Usar aquela camiseta era um item, era uma coisa absolutamente necessária. Aquela frase que ficava na cabeça de todo mundo, eu acho que isto era uma referência de um tempo. E com a queda do Muro de Berlim, e com tudo aquilo que se passa na União Soviética, que se desdobra, enfim, aquilo lá representa uma facada muito grande nas utopias que então havia. E com a morte dessas utopias, era aquilo que falava Francis Fukuyama, com o fim da Guerra Fria, era aquilo que falava Francis Fukuyama, nós estávamos em face então de um novo mundo. E nós não sabíamos como esse mundo ainda seria. Mas, no entanto, ao longo dos anos 90, nós vamos, de uma certa maneira, presenciar o surgimento de algo que, para nós aqui no Brasil, substancialmente, era inimaginável. Isso porque o Brasil sempre foi muito refratário à importação de bens de tecnologia e de informática. Talvez o maior crítico disso, e eu vou recomendar um livro aqui, é um livro fascinante para ser lido, tem que contratar alguém para carregar o livro para você, porque ele tem mais de 1000 páginas. É um livro escrito por Roberto Campos. Roberto Campos foi ministro do Planejamento, foi diplomata, foi embaixador brasileiro na Inglaterra. Quem não quiser ler as 1000 páginas do livro, vai lá no Roda Viva, online, tem lá 2 entrevistas dele. Ele é avô do atual presidente do Banco Central. E Roberto Campos, num livro chamado Lanterna na Popa, eu adoro o título,
lanterna na popa. Por quê? Porque os anos, a experiência, nos permitem melhor enxergar o nosso passado. Nós não vamos ser melhor, não. Nós não vamos enxergar o presente melhor, não. Mas o passado nós enxergamos mais. E no Lanterna na Popa, o Roberto Campos narra toda a história da construção do direito social brasileiro sobre a leitura de alguém que era liberal. Um capítulo fascinante é o capítulo que narra a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Que ontem eu li nos jornais que a Caixa está agora pagando a bonificação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e a origem disso é perdida no tempo. O que se passa é o seguinte: no Brasil, até o início dos anos 60, havia estabilidade na atividade privada. Alguns se lembram disso. 10 anos trabalhando na atividade privada, a pessoa estava estável e não podia ser demitida facilmente. Então, eles eram demitidos com 9 anos e 10 meses, via de regra, 9 anos e 11 meses, e a estabilidade, então, virava pó. Ocorre que nos anos 60 há uma pressão muito grande, sobremodo de norte-americanos, para fazer investimentos no Brasil. E na cabeça de um norte-americano não passa, jamais passaria a ideia e a possibilidade de que alguém pudesse ter estabilidade no emprego. Então, aquilo deveria necessariamente ser extinto. E aí, como fazer isso? Roberto Campos, então, naquela inteligência dele, ele é um homem que tem imaginação institucional, ele imagina a criação de um fundo. Esse fundo, ele substituirá a estabilidade. O patrão recolhe mensalmente um fragmento do salário desse trabalhador para esse fundo, e esse fundo dá origem a um volume muito grande de recursos, que foi o que substancializou o antigo Banco Nacional de Habitação, que era o BNH. A ideia era favorecer o trabalhador, mas a tática virou-se contra o tático, porque esse dinheiro, na verdade, foi utilizado para financiar os imóveis da classe média. É aí, então, que estava criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aí tinha uma outra coisa muito curiosa: a burocracia ela é muito hipócrita. Então, ela engendra maneiras. Eu me lembro o primeiro emprego que tive, como se fosse ontem, era menino ainda, tinha 15 anos, 16 anos, já tinha carteira de trabalho, até hoje guardado. É o documento que eu tenho mais orgulho de ter, é minha carteira de trabalho lá com 16 anos. Eu fui trabalhar numa biblioteca de uma escola, e a primeira coisa que me falaram foi o seguinte: me deram um papel e falaram assim: assina aqui a opção. E você podia fazer a opção pelo Fundo de Garantia. Ou não, eu duvido que alguém fale, não vou assinar, não. Eu prefiro o regime anterior. Esse alguém não seria contratado com toda certeza. Então, na língua portuguesa, o substantivo que tem uma origem de verbo, que é opção, acaba tendo, na verdade, um outro significado, que é um significado extremamente diferente. Então, a partir dessa leitura, o que nós verificamos é que nós vamos viver, inclusive na justiça do trabalho, prioritariamente, uma mudança muito grande da conceituação da sua própria função. Eu orientei um aluno certa feita, não se lembra se era mestrado, doutorado, que fez uma pesquisa fascinante. A pesquisa foi assim: ele pegou os editais de concurso para procurador do trabalho, desde o primeiro deles, quando esses concursos aparecem, e ao longo dos anos nós fomos comparando como é que os temas eles começavam a ser diferentes. Num determinado momento aparece trabalho escravo, que não tinha até então. Então, na leitura desses editais, e depois nós fizemos uma leitura também de editais de concursos para juiz do trabalho, ficava muito nítido que alguém que prestasse o concurso em 1990, que é a época que eu prestava concursos, eu fui procurador da Fazenda Nacional 30 anos, naquela época, quando nós fazíamos os concursos, tinha também matéria trabalhista, e é uma matéria trabalhista que não conversa, que não tem nenhuma relação com a matéria trabalhista que hoje se diz e se fala. Por isso eu quero acreditar que de todos os direitos que há no Brasil, provavelmente o direito mais plástico, o direito mais adaptável, o direito extremamente mais propenso às novidades é o direito do trabalho. Por uma razão muito simples: o direito do trabalho é aquele que é mais bombardeado pelas mudanças que há. Isso por uma razão muito simples, gente. Todo problema jurídico é, na essência, um problema econômico. Se nós olharmos o Código Civil,
O Código Civil trata de economia, não é assim? O Código Civil fala de propriedade, fala de posse, fala de sucessão, fala de... Então, o Código Civil é um livro que trata de matéria econômica. A questão toda é que nós não conseguimos levar um problema econômico para o Poder Judiciário numa linguagem que é uma linguagem fechada no mundo econômico. Então, imaginemos, por exemplo, a Anvisa baixa uma resolução determinando que todo alimento polissaturado tenha lá escrito que engorda, que faz mal, que isso, que aquilo. O sujeito que produz aquele alimento, ele vai ter um custo de aquiescência. Custo de aquiescência é quanto é que nós gastamos para cumprir a lei. Por conta disso, ele vai ter que judicializar, ele vai pagar mais. Só que ele não vai chegar no Poder Judiciário e vai dizer, os meus custos de aquiescência subiram. Então ele tem que traduzir para o jurídico. E aí diz, é uma resolução da Anvisa. Resolução não é lei. E ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Aí o procurador federal da Anvisa diz, não, mas peraí, é lei, é resolução, mas ela decorre da lei. Se nós olharmos todas as discussões econômicas que têm uma reverberação no direito do trabalho, elas são traduzidas para um outro mundo e são decididas de acordo com outro mundo. Exemplo, a questão dos empacotadores. Antigamente não, 2, 3 anos, e ir ao supermercado, você tem dinheiro para comprar as coisas, é claro, é uma experiência, no meu entender, fascinante. Eu acho demais. Tudo colorido, eu acho uma delícia. Não pode ir com fome, não é? Ficar com fome está perdido. Você tem que estar bem alimentado, aí você faz uma compra segura. Aí você no supermercado do tempo antigo. Aliás, a ideia de supermercado é uma revolução, vocês concordam comigo ou não? Até final do século XIX, quando alguém ia comprar alguma coisa de americano, você chegava naquele lugar que era um armazém, lembra do armazém ou não? Tem uma mesa assim, o sujeito ficava atrás. No Brasil é aí a origem de carcamano para designar o italiano, porque o italiano que era o dono do armazém, ele ia pesar o feijão, ia pesar o arroz, alguma coisa, né? Aí o filhinho dele era baixinho, estava ali debaixo da plataforma, e ele pedia para o filho colocar a mão na balança, para vender menos por mais. Então ele falava assim, carcamano, filho mio. Quer dizer, põe a mão, meu filho. Por isso você chama o italiano de carcamano. Alguém no século XIX falou, peraí, está estranho esse negócio. Eu tenho que esperar ele trazer o feijão, trazer o arroz, trazer isso, trazer aquilo. E do lado tinha uma cafeteria. E nessa cafeteria a pessoa já fazia o café, ela já pegava o café e já consumia. Então esse sujeito teve uma ideia, por que eu não vou pegar e vou entrar com, sei lá, uma sacola, um carro, e eu vou pegar todos os produtos que estão aqui e vou passar para um caixa-rio. Essa foi a ideia. Essa ideia que para nós hoje é um ovo de Colombo, sim ou não? Aquela história clássica, né? Ridículo lembrar, mas Colombo, depois que vem para a América, tu não vai. Peraí, é fácil ir para a América, né? Ao que ele responde, então pega um ovo aqui e põe em pé. Ninguém conseguia fazer isso, ele quebrou o ovo e ficou em pé. Aí as pessoas, então é fácil. Ao que ele responde, depois que eu faço, tudo é fácil. Então, depois que alguém, na verdade, inventa, não é uma invenção, é um aprimoramento dessa ideia de compra, nós vamos ter uma modificação. Há poucos anos, nós íamos no supermercado e na saída sempre tinha um menino. Esse menino era alguém que te ajudava a fazer o pacote. Eu não sei se em Campinas era assim, ou se na região era aqui, era assim. Lá em Brasília era dessa maneira. Uns meninos bacanas, assim, eles pegavam, faziam o pacote e iam até o carro, até com você no carro, com o pacotinho, né? Esse o cara dava um troquinho para o menino. Era isso que acontecia. Eu vou ser muito franco, eu não vejo nada de errado nisso, nada de mal. Eu acho que aquele menino tinha que estar na escola, eu acho. Mas eu não tenho nada, eu não consigo levá-lo para a escola naquele momento, eu não tenho esse poder. O que eu podia fazer era olhar para esse menino com ar de ternura, que é o que mais faltava para ele muitas vezes. Olhar para esse menino com ar de afeto, com ar de carinho, e dar um dinheirinho para ele, esse menino ficava extremamente feliz. Aí foi judicializada a questão, porque a utilização desse menino, ela feria a liberdade negocial. Eu estava sendo obrigado a ter um menino para empacotar, e isso aumentava os meus custos, e, consequentemente, esse menino não podia mais ficar ali. A questão foi levada para o judiciário, e todo mundo sabe aqui, que quando ela passa no TST, ela tem no TST uma visão mais humana, começa a ser julgado hoje no Supremo Tribunal Federal, hoje, uma questão que já está pacificada no TST, que é a questão da hora do recreio do professor, e nós não sabemos o que vai acontecer disto. Essa questão é judicializada, e
A resposta qual foi? O município que fez a lei, acho que era Avaré no caso, não sei, esse município não tem competência para legislar sobre a matéria. Olha só, eu tenho uma resposta jurídica, né? O município não é competente para julgar. E, consequentemente, a lei do município, que determinava que os estabelecimentos tivessem um menino ali fazendo o pacote, era uma lei inconstitucional, e o menino que estava ali fazendo o pacote está hoje na porta do supermercado pedindo esmola. Infelizmente, me parece, assim, de um modo muito rofenho, de um modo assim muito ousado até, algo que pode ter acontecido. E isso é uma leva de coisas. Você vai embarcar no aeroporto, não é assim? É difícil. Você vê pessoas de idade que têm dificuldade em você mesmo colocar a tarjeta ali na mala. E aí o check-in é feito, é tudo você que faz. Além do que, esse mundo contemporâneo da informática tem um poder que ninguém presume que tenha. Quais são as formas pelas quais nós modificamos a Constituição? Nós estudamos, quando éramos jejunos, quando começamos, que nós mudamos a Constituição por emendas constitucionais, não era assim? Aí o mundo mudou. E começamos a mudar a Constituição com as mutações constitucionais. O famoso voto do ministro Brito. Vocês sabem que esse voto do ministro Brito da questão da união homoafetiva é patrimônio intangível da Unesco. Sabiam disso ou não? É um único voto, é a única decisão judicial que é patrimônio da Unesco. Quando o ministro Brito diz assim, ó, onde você lê na Constituição entre um homem e uma mulher, né, a lei vai tratar como casamento, a união estável entre homem e mulher, ele diz, não, você leia entre duas pessoas. Ele mudou a Constituição naquele momento. E aí vem matéria tributária, imunidade tributária do Correio, da Infraero e assim por diante. Hoje nós estamos mudando a Constituição ciberneticamente. Direito de petição, está escrito lá com todas as letras ou não, direito de petição? Eu desafio qualquer um de vocês que está aqui hoje a descer a esplanada dos ministérios em Brasília e tentar protocolar um documento. Eu tenho um pedido para fazer aqui. Esses pedidos não são mais recebidos fisicamente. O pedido somente é recebido por meio de um aplicativo, de um telefone celular, que só tem a janelinha que eles querem responder. Que a janelinha que você quer perguntar, ela não existe. Você tem que impetrar um mandado de segurança contra a autoridade que está ali naquele lugar. Depois as pessoas não sabem por quê, que o judiciário está atolado. Quando nós olhamos a Justiça Federal é o quê? É o templo que consagra a impossibilidade do Estado resolver os seus problemas. O Estado Federal, estou falando. A Justiça Federal é o quê? É uma briga do cidadão com a Justiça Federal, com a União Federal, ou vice-versa. O maior litigante do país, quem é? É a União. O maior litigante do país, se não me falha a memória, é o INSS. Basta ler lá como é que está nos dados do CNJ. O CNJ tem essa missão e consegue colocar para nós em números aquilo que até ontem nós falamos apenas em abstração. Então, uma ordem que faz com que os documentos sejam recebidos somente ciberneticamente destrói o direito de petição que está na Constituição, dentro de uma tradição que estava na Constituição de 69, na de 67, na de 46, na de 37 do Getúlio Vargas, por incrível que pareça, redigido por aquele monstro da cultura que era o Francisco Campos, mineiro, ali de Dores do Indaiá. Está na Constituição de 34, está na emenda de 26, na de 91, na de 24, de uma maneira um pouco diferente. Esse constitucionalismo social tem entre nós também o fundamento da Constituição de 34. Nenhum daqueles constituintes de 34 havia lá representação classicista. Cada classe laboral, econômica ou de trabalhador tinha lá o seu representante, o seu deputado. Todos eles que estavam ali, eu tenho certeza que desconheciam Weimar. Eles liam muito um russo chamado Gurvich, que era alguém que conhecia as constituições modernas daquela época. Eu, assim, concluo que nada mais simboliza a tensão entre o constitucionalismo social e as inovações tecnológicas do que o artigo 7º, inciso 35 do texto constitucional. Ele remete à lei, não é nem lei complementar, ele remete à lei. E aí, então, nós vamos fazer uma pesquisa para ver
o projeto de lei, se existe, se essa lei já houve ou não. E nós temos aqui, trouxe aqui, um PL que transita hoje no Senado Federal há muito tempo, que é o PL 4035, de 2019, que regulamenta o inciso 37 do artigo 7º da Constituição Federal. A leitura desse PL revela o que me parece de mais característico nessa tensão: o anacronismo. Anacronismo é olharmos o passado com os olhos de hoje ou vice-versa. O que nós temos nesse PL é a prova mais absoluta de que a legislação não acompanha as inovações tecnológicas. Como é que nós vamos reagir em face desse dilema? Ou vamos dizer o mundo está perdido e seremos apocalípticos e derrotados? Ou vamos dizer o mundo tem salvação? O que nós podemos extrair de bom e de bem de tudo isto? Esta é, em síntese, a pequena mensagem que eu trago para vocês, agradecendo imensamente a oportunidade que vocês me deram e de estar ao lado do ministro Desan, a quem eu conheço pelos votos, conheço pela presença firme no TST e em nome de quem eu cumprimento todos que estamos aqui. Muito gentil, muito obrigado pela atenção de vocês. É o pouco que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Eu quero ser. Parabéns, professor, pela fala brilhante. Mas eu tenho uma formação, que é a formação do direito do trabalho. Não existe nenhum juiz com maior sensibilidade social do que o juiz do trabalho. Não há. Posso dizer isso. Então, quando nós pensamos em inovação, como bem colocou o professor, e como diz a música, o novo sempre vem, mas não nos esqueçamos o que está por detrás de tudo isso. Porque, veja, quando nós pensamos que tudo gira e tudo representa, enfim, algo econômico, gira em torno do lucro, não há dúvida disso. Eu não sou nenhum ingênuo de pensar que o empresário ele resolve investir e colocar o seu capital em alguma coisa e o final é só para fazer benevolência. Não é isso. É óbvio que ele visa lucro. Mas o que existe na Constituição, quando trata dos direitos sociais, é exatamente isso, essa proteção. Essa proteção é que nós buscamos, professor. Então, qual a solução? A minha compreensão diante desse quadro, e que, como bem colocou o professor, é inexorável o avanço, é que nós cobremos firmemente do poder público, daquele que pode e precisa fazer, é de dar educação ao nosso povo. Por quê? Porque para acompanhar os avanços tecnológicos, somente com o povo com alta capacidade, com alto preparo. Do contrário, nós teremos as máquinas e o povo morrendo de fome. Não é isso que nós, na Justiça do Trabalho, enxergamos. E quando o senhor fala que o ministro Aires Brito decidiu isso, por quê? Sobre essa união homoafetiva? Por quê? Porque nós temos um legislativo que é extremamente dificultoso, omisso.
nas questões necessárias para que resolvamos os problemas sociais. Então, professor, o juiz, na tarefa de julgar, ele é responsável pela criação e frutificação do direito. Ninguém hoje é ingênuo mais para achar que o juiz só declara aquilo que está escrito na lei. Ninguém é ingênuo para ter essa compreensão. O juiz cria mesmo o direito, ao lado do legislativo, evidentemente em conformidade com aquilo que está garantido no texto constitucional, porque desde o Estado constitucional, quando a lei passou a ser nula desde que desconforme a Constituição, o texto da lei passou a valer muito pouco, então o judiciário deve agir mesmo. Quem não se recorda aqui, e aqui vou lembrar do meu amigo Pancotti, Lourival, daquele caso famoso da despedida em massa, lembra-se, Lourival? O tribunal aqui foi pioneiro em dizer que precisaria da negociação, que isso não se poderia fazer assim, que precisava garantir. Então, aí nós vamos dizer, o juiz, ele deve declarar aquilo que está na lei? Não. O juiz cria direito. Então, eu acho que essa é a grande missão do judiciário, dos operadores do direito. Garantir o Estado constitucional social, ou seja, aquilo que foi tratado na Constituição Federal, que foi garantido na Constituição Federal, deve ser a todo custo buscado por todos nós que trabalhamos com o direito do trabalho, o processo do trabalho. Enfim, professor, eu acho que os avanços tecnológicos são importantes. Nós não conseguiríamos jamais fugir disso. Amanhã será pior e isso vai aumentando. Mas é preciso que nós garantamos, né, o bem-estar do cidadão. Essa é uma garantia que nós precisamos cultuar. Com isso, professor, agradecemos muito a fala. Eu declaro encerrado esse painel.